Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso curso Inglês com Bíblia. É um prazer ter você aqui conosco e saiba que nós vamos aprender muito junto. Com certeza você vai se desenvolver e estar cada vez melhor aí preparado, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, tá bom? Nós temos bastante lições aqui, bastante informação para passar para você. Não se preocupe em assimilar todas as informações, tá? Nessa primeira aula de hoje, a gente vai evoluindo a cada dia, vai explicando para você aí conforme a necessidade. Não sei qual que é o seu nível de inglês, pode ser básico, pode ser avançado, tem muita coisa aqui que você vai aprender aí, tá bom? Nós vamos aprender junto nessa aula aí. Então, fique tranquilo, de boa, que tem muita informação para você aí e você vai com certeza aprender aí, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, né? Ou Genesis First. Em inglês nós pronunciamos assim, Genesis First. Primeiro versículo da Bíblia, ele diz assim: In the beginning, God created the heavens and the earth. Não se preocupe se você não sabe pronunciar, se você não conhece a pronúncia. À medida que a gente vai aqui evoluindo, você vai acostumando com a pronúncia, com a estrutura da língua inglesa, e a gente vai explicando, tá bom? Fica tranquilo. Então, in the beginning, God created the heavens and the earth. O que é in the? In é em. The não é de, é in the beginning. Quando a gente fala de, é o artigo o, a, os, as. Em português nós temos o, a, os, as. Em inglês, simplesmente the. Vale para tudo, tanto para o, a, como para o, as. Quando a gente junta em português em o, vira no. No inglês, in the é o nosso no, tá? Em o, eles dizem em o, in the, no. Beginning é princípio, início, começo. Poderia ser start. Nesse caso aqui, a pronúncia melhor ou a tradução melhor fica beginning, no início, no começo, no princípio. In the beginning, no princípio. God é Deus. God created, criou. O created aqui é o passado do verbo to create. Tá? Em inglês, nós colocamos o to na frente de todo o verbo quando ele está no infinitivo. Então, o que é um verbo no infinitivo? É um verbo sem ser conjugado, né? Quando a gente fala em português andar, comer, dormir, o verbo na sua estrutura original sem a conjugação, ele está no infinitivo. E no inglês eu não preciso estar mudando o verbo para ar, ir ou coisa semelhante, basta eu colocar o to na frente. Então, to create é o verbo criar. E o passado de criar, de to create, é created. Normalmente eu coloco um ed para transformar o verbo para o passado, né? Então eu coloco aqui o ed no final, ele vira o passado, tá? Então passado de to create é created. God created the, de novo a gente vê o artigo o aqui, né? Ou os, como eu disse para vocês, é a mesma coisa. Então, in the beginning, God created the heavens. Heavens é os céus. Aí você fala assim, mas para mim que céu era sky, né? Muito conhecida a palavra sky. O sky é esse céu que nós vemos aí, o céu atmosférico, né? Onde a gente consegue enxergar. Esse é o céu. Agora, o céu no sentido de paraíso, o céu no sentido onde Deus está, onde os mortos vão, aí é heavens, tá bom? A gente não fala sky para o céu onde Deus está, o paraíso, não, aí é heavens. Então, in the beginning, God created the heavens, and é e, bem conhecido, né? The, de novo, o artigo aqui, the earth é a Terra, o planeta Terra, Earth. Inclusive, tem um programa chamado Google Earth, talvez você já ouviu falar ou conhece aí, né? Google Earth para você verificar a posição geográfica, Terra e tal. Então, de novo, no princípio Deus criou os céus e a terra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Versículo 2. Now the earth was formless and empty. Agora, the earth, a terra, era. O era é o passado do verbo to be, tá? O verbo to be, ele é ser ou estar. Ser e estar é o verbo to be. Só que quando a gente conjuga o verbo to be no passado,
do eu, né? Eu era, por exemplo, né? Eu era é igual a I was. I é eu. Eu. Eu era. I was. Ou eu estava. Né? I was. Então, o was é o passado do verbo to be. No caso aqui, a terra era. Now, the earth was. Era a terra, ou a terra era. Formless, sem forma. Form, de forma, less, de sem. Quando a gente coloca esse sufixo chamado less, né, ele quer dizer sem. Então, se eu pegar aqui, form é forma. Agora, se eu pegar formless, ele é sem forma. Sempre quando é o adjetivo ou a qualidade que designa alguma coisa, em inglês, ele vem na frente, né? Então aqui no português a gente fala na frente, no inglês ele vem depois, né? Então aqui, ó, formless, sem forma, no caso de sufixo, tá? Então formless, sem forma. Agora a terra era sem forma. Now the earth was formless, sem forma, and empty, vazio. Então, empty é vazio, como full é cheio, né? Quem anda de carro aí, às vezes tem lá no painel do carro, em inglês, você vai ter sempre o empty, se o tanque está vazio, ele está empty, que é vazio, ou ele pode estar full, que é cheio. Então, a terra ela era sem forma e vazia. Now, the earth was formless and empty. Agora, a terra era sem forma e vazia. Seguindo aqui, darkness was over the surface of the deep. Darkness é escuridão, trevas, darkness, tá? Então, trevas, escuridão, darkness. A escuridão, as trevas, cobriam, was over, estavam, tá? Quando fala over, é por cima. Was, lembra que eu falei was aqui, que é o passado, né, do verbo to be, que é era, a terra estava, the earth was. Mesma coisa aqui, ó, né? A escuridão, as trevas estavam sobre, was over, estavam sobre, cobriam, podemos traduzir assim, mas poderia ser estavam sobre, tanto faz, tá? As trevas estavam sobre, ou as trevas cobriam the, que é o artigo a, surface. Surface é a superfície. As trevas cobriam o quê? A superfície. The surface. A face, né? A superfície da ou do abismo, né? No caso aqui, do of the. O of é de, em inglês. Então, se eu pegar aqui o of em inglês, é de. Mas quando eu coloco of the, ele viraria o quê? De o, que na verdade é do. Ou de a, que é da. Então, of é de, of the, ele vira aqui o do, que na verdade é do, e o da, que vira da. Tá ok? Então, nós temos aqui que quando você junta o do no português, isso é igual a do. Quando você junta o da em português, isso é igual a da. Então, aqui no inglês, of the, do, vira do no português. Deep é abismo, profundeza, tá? Algo profundo, abismo, deep. Então, a escuridão estava sobre a superfície do abismo. As trevas cobriam a face do abismo. Darkness was over the surface of the deep. Indo para frente. And, e, the, que é o artigo a, o, no caso aqui, e o Espírito, and the Spirit of God, e o Espírito de Deus, of, de Deus, was hovering, se movia, was hovering, se movia, sobre, over, lembra que eu falei do over aqui, né? Que a escuridão estava sobre, darkness was over, aqui mesma coisa, o Espírito de Deus se movia sobre, was hovering over, se movia sobre a superfície, né, ou a face das águas. Então, was hovering over the waters, as águas,
ou a face das águas, tanto faz aqui, tá? Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. And the Spirit of God was hovering, se movia, over, sobre the waters, as águas. And God said, let there be light, and there was light. E Deus disse, and God said, e Deus disse, ou disse Deus, tanto faz, né? And God said, e Deus disse, let there be, haja. Seria na tradução ao pé da letra. Às vezes eu coloco a tradução um pouquinho diferente aqui, porque nem sempre precisamos fazer a tradução ao pé da letra, não é assim que funciona, né? Aí eu vou traduzir palavra por palavra no inglês. Quando a gente faz tradução, a gente não faz palavra por palavra. Você pega a frase, o contexto, para você entender o significado. Mas se eu fosse traduzir aqui ao pé da letra, seria deixe existir, né? There be. Quando fala there, aqui é uma expressão, tá? There is, existe. E se eu falar there are, existem. Uma expressão. There is, existe. There are, existem. Né? Então, há, esse existe aqui é a mesma coisa que a gente colocar o A com H, né? A e there are, aqui no português, ele continua sendo um A da mesma forma. A ou A. No inglês, there is, there are. Para existe e existem, tá? Então, a tradução ao pé da letra seria, e Deus disse, let there be, deixe existir, haja. Light, que é luz, é bem conhecido aí, light. And there was, houve. Então, o passado de there is, que isso aqui é presente, there is, there are, eu falei aqui no presente. Agora, se eu usar essa expressão no passado, ele vai ficar there was, existiam, ou pode ser também existiram. E se eu colocar no plural, seria there were. Não se preocupe em gravar tudo, você sempre vai ter o material à sua disposição, você pode ver, rever, pausar, voltar, estudar sem problema, mas a gente vai ver muito isso aqui no decorrer de 1189 aulas. Fique tranquilo que você vai gravar. There were, existiam, tá? Então no plural aqui seria existiam. Ou também existiram, tá? Opa! Tá difícil. Existiram. Então, there was, existiam, existiram. There were, existiam, existiram. E o there was aqui existia, né? Existia no singular. Tá? There was, existia ou havia. Eu escrevi errado aqui. Ó. There was, existia ou havia. There were, existiam, existiram, pode ser, né? No português aqui não muda a questão do havia, porque a gente não fala haviam, né? Havia. Então, there was, existia ou havia, there were, existiam ou existiram aqui. Ou pode ser, no caso aqui do português, que a gente não muda, né? Havia. Então, aqui nós temos aqui, and God said, e Deus disse, let there be light, haja luz, and there was light, e houve luz. Então, there was o passado de there is, né? Então, seria o there is, existe luz. E aqui, houve, existiu luz. There was light. God saw that the light was good. Deus viu que a luz era boa. God é Deus. Saw é o passado do verbo to see. To see é o verbo ver ou enxergar. Então, ver, enxergar, nós temos aí o to see, ver, enxergar. Se eu falo eu vejo, eu vou falar I see. Eu vejo, I see. Agora, se eu falar no passado, eu vi, ou eu via, eu vou usar I saw. Saw é o pretérito ou passado do verbo to see, ok? Então, eu vi, eu via, I saw. Quem viu nesse caso foi Deus. Então, God saw. Deus viu. That, que, the, o artigo a, o aqui, né? The, a, light, que é luz, was, era.
lembrando que o was, nós já falamos, né? É o passado do verbo to be. There was, houve. No caso aqui, o is, que é o presente, que é ou está. Pode ser as duas coisas, tá? Dependendo do contexto. E is pode ser é ou está. E o passado, o was, que é igual a era ou estava. Então, God saw that the light was good. Deus viu que a luz era boa. Good. Good pode ser bom ou boa. No português nós falamos bom, boa. No inglês, good. Tanto faz. A maçã é boa, the apple is good. Ou o carro é bom, the car is good. Ok? Good. God saw that the light was good. Deus viu que a luz era boa. And, he separated him. Ele separou. E separou, né? Quem? Ele. E ele separou. And he separated him. The, que é o artigo a, the light, que é luz, from the, das, darkness, trevas. Então vamos lá, vamos entender aqui. O he é igual a ele. Eu falei que o I é igual a eu. Então, eu, I. Ele, he. And, he separated. Ele separou. The light, a luz. From the, das. Porque eu falei que o artigo de é igual a o, a, os, as, que é o artigo. Quando eu falo from, é o de também, só que esse de aqui, ele tem sentido de origem. Da onde veio? Da que origem veio? Por exemplo, de onde eu sou? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Né? Um exemplo aqui, se eu falar, por exemplo, assim, eu venho do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu vou falar I am from Brazil. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Então, o from aqui é no sentido de, mas de origem. E quando eu junto from de, ele vira dos, das, do, da também. Então, and he separated the light from the darkness. Ele separou a luz da onde que veio a luz? Das trevas. Tudo era trevas, mas ele separou a luz das trevas. Então, and he separated the light from the darkness. Das trevas, da escuridão, tá? Ele separou a luz das trevas. And he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. God, Deus. Called, chamou. É o passado do verbo chamar. Então, se eu falar to call, em inglês, to call é chamar, chamar alguém, ou pode ser também ligar. Você vai ligar, telefonar para alguém, também é to call. Então, to call, ligar, chamar. Se eu pegar o call sozinho, é então uma chamada, uma ligação. Eu vou fazer uma chamada. Eu tenho que fazer uma chamada. Eu preciso fazer uma chamada. I have to call. Eu tenho que ligar. I need to call to someone. Eu tenho que ligar para alguém. I have to call to someone. Ok? Então, call é chamada, ligação. E o passado do verbo chamar é called. Lembra que eu falei do ed? Que normalmente você coloca para verbos regulares. O ed no final, para ele virar passado. Nós vimos lá em cima o verbo created, que é o passado de criar, né? Então, é criou, é o created. E aqui, o called também vai o ed, que é chamou. Ou poderia ser ligou. Por exemplo, alguém ligou para mim. Someone called me. Someone called me. Nesse caso aqui, é chamar, tá? Então, o chamar aqui é Deus que chamou, né? Deus chamou, God called the light day. Ele chamou a luz de dia. Ele chamou a luz dia. God called the light day, dia. And e the, que é o as, né, o artigo. Darkness, que nós já vimos, que é escuridão, trevas. And the darkness, e as trevas. Ele chamou, he called, chamou night.
noite. Então Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite. God called the light day and the darkness he called night. Próximo. And there was evening and there was morning the first day. Passaram-se. There was and there was. Eu poderia traduzir ao pé da letra e houve. And there was. E houve. Noite, né? Ou tarde. Esse evening aqui é a tardezinha, ou o comecinho da noite. Não é a noite, bem noite, onde a gente dorme, né? Esse a noite, bem noite mesmo, a gente chama de night. A noite em si, night. Mas o a tardezinha, o entardecer, já o começar da noite, é o evening. Então, houve, and there was evening, e houve noite. Ou passaram-se, né? A tarde. Passaram-se aí a noite e a manhã. A tradução, passaram-se a tarde e a manhã, pode ser and there was evening and there was morning. Ao pé da letra, e houve tarde e houve manhã. There was evening and there was morning. The first day, ou primeiro dia. First, primeiro. First. The first day, ou primeiro dia. E Deus diz. And God said. Depois disso, né? Depois disse Deus. E Deus diz. And God said. Let there be. De novo, o haja, que traduzindo ao pé da letra poderia ser deixe existir. Let there be, haja. A vault between the waters. Entre as águas, um firmamento. Aquela porção seca e a porção molhada, que são as águas, né? E a porção seca, que é a terra. Essa palavra, porção, normalmente ela é chamada na Bíblia de firmamento. Então, essa palavra, firmamento, é vault. Haja um firmamento, a vault. A é um ou uma. Quando eu coloco o a, o, as, os em português, nós vimos que é the, né? The em inglês, ele é o nosso o, a, os, as. Mas o a em si no americano, né? Ele na verdade significa um ou uma. Um ou uma. Então aqui, ó, haja um firmamento, a vault. Between. Between quer dizer entre. Quando eu estou entre duas coisas, eu estou between. Entre. Normalmente, entre duas coisas, eu coloco between. Poderia ser, por exemplo, among. Mas among normalmente é entre várias coisas. Vamos chamar assim, entre várias coisas. Por exemplo, eu estou entre vocês. I'm among you. I'm among you. Eu estou entre vocês. Várias coisas. Agora, aqui no caso do between, é entre duas coisas, normalmente, tá? Então, haja um firmamento entre, let there be a vault between the waters, né? Entre as águas. Então, haja entre as águas um firmamento, ou haja um firmamento entre as águas, let there be a vault between the waters. To separate, para separar, ou que separe, né? To separate. O verbo aqui, separate, vamos colocar aqui, o to separate é o verbo no infinitivo, né? Separar. E no caso aqui pode ser traduzido, haja um firmamento entre as águas para separar, ou que separe água de água. Então Deus fez um firmamento, uma porção seca, que é a terra, que está entre água e água, né? A terra está entre um oceano e outro oceano, né? Então entre água e água, entre oceano e oceano, você tem a porção seca, um firmamento. Let there be a vault between the waters. Haja um firmamento entre as águas para separar, ou que separe água de água, águas de águas. So, God made the vault. So, então. Toda vez que a gente coloca então. Então, estou conversando com alguém e eu vou começar uma frase com então. So, então, so, God, que é Deus, made, fez. O made é um verbo irregular, porque na conjugação no presente, o verbo fazer, ele é to do. To do é igual a fazer. Normalmente, fazer coisas genéricas. Coisas genéricas eu uso fazer.
Se for coisas que eu faço com as mãos, normalmente é to make. Algo que você faz, fazer, vamos colocar aqui assim, fazer normalmente com as mãos. Aquilo que é artesanal, com as mãos, fazer um bolo, to make a cake, né? To make, fazer a cake, que é um bolo. Você conhece o cupcake, né? Que nada mais é do que um bolo de pote, né? Então, na tradução, to make, fazer aí com as mãos, tá? Então, so God made, então Deus fez. Então, o make aqui é fazer com as mãos, né? Fazer, to make. Mas o passado de to make é, nesse caso, não maked. Que lembra que eu falei que colocar um ed no final, ele acaba virando passado? Para verbos regulares, mas toda regra tem a sua exceção. Então, no caso aqui, o make ele é um verbo irregular. Então, eu não falo make, eu falo made, que é o passado de made. Então, fez. So, God made. Então, Deus fez. The vault, o firmamento. Então, Deus fez o firmamento. Vou botar um uzinho aqui, né? Deus fez o firmamento. So, God made the vault. And separated the water under the vault from the water above it. And, separated, separou. Olha o ed novamente aqui. Porque o verbo separar, ele é regular. Então, to separate é igual a separar. E o passado de separate é separated. Separated, que é separou. E separou, and separated, a água, né, ou as águas, the water. Água não tem plural, não é que não tem plural, no sentido de água, como eu citei lá em cima, né, separar água de água, oceano de oceano, ali pode ser waters from the waters. Mas normalmente a água nós não temos ela aqui, não usamos ela no plural, né? No inglês aqui acaba sendo water mesmo. Então, and separated the water, e separou as águas under the vault. Lembra que eu falei lá em cima que over era por cima? Over, por cima, ou sobre. O under é exatamente o contrário. Ele é por baixo ou sob. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento, and separated the water under the vault, as águas sob, embaixo do firmamento, under the vault, from the water above it, das águas que estavam por cima. From the water, né? Das. Podia ser from the aqui acabou repetindo water, mas podia ser from the, aquelas que estão por cima, né? From the water, das águas, e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima. And separated the water under the vault, embaixo do firmamento, from the water above it. O over é por cima, sobre. Uma outra palavra também que é por cima, sobre, é above. Que é justamente a palavra que foi usada aqui, tá? Above também significa por cima. Over, above. Dá na mesma aqui. E o it é só para não repetir aqui a questão da água. Então, e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. Para que não repetir o firmamento aqui, foi colocado o it. Esse it aqui é para se referenciar aqui a questão do firmamento. Para não repetir aqui o firmamento. And separated the water under the vault from the water above the vault. Então, para substituir esse the vault aqui de novo, foi colocado o it. Esse it aqui, ele é uma referência àquilo que foi citado antes, tá? Nós vamos ver mais para frente isso em gramática aí, mais avançado um pouquinho. Separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. And separated the water under the vault, abaixo do firmamento, from the water above it. Under the vault, above it. And it was so. E assim foi, e assim aconteceu, e assim sucedeu. And it was quer dizer foi, né? E esse so aqui, lembra que eu falei ali em cima que o so é então. Então poderia ser aqui assim, e assim foi então. E então assim aconteceu, tá? Essa frase fica melhor assim. E assim foi, ou então isso aconteceu. And, que é o
It was nada mais é do que it is. É o presente, né? Que a gente fala de está no presente. Quando eu falo aqui no passado, o was, ele é o foi, tá? Então, it was aqui poderia ser é. Por exemplo, se eu quero dar uma frase assim, ó, para deixar bem claro, se eu quero falar, alguém me pergunta, que cor é essa? E eu quero falar, é laranja. Eu falo, it is orange. Como é que eu traduzo isso? É laranja. It is é orange, laranja. E o passado, it was, ele pode ser era, estava, nesse contexto aqui, foi, né? E assim foi. It was so, assim aconteceu. Então, it was, foi. Então, e assim foi, então, and it was so. It was so. God called the vault sky. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Se eu for traduzir ao pé da letra, Deus chamou o firmamento céu. God, nós já vimos que é Deus. Called, eu já citei lá em cima que called é o passado do verbo to call, que é ligar ou chamar, né? Então, ligar, chamar, to call. E o passado, called, que é chamou, ligou. Então, Deus chamou, God called, the vault, o firmamento, sky, céu. Ao firmamento, Deus chamou céu. And there was evening, and there was morning, the second day. Passaram-se, ou e foi a noite. There was. Eu citei que o there is é o a, ou existe. Eu estou repetindo sempre para você ir reforçando os contextos, tá? Então, there is é o a, existe, e o there was, que é o houve, ou existiu. No sentido aqui, and there was, e existiu a noite, e foi a noite. Passaram-se, a noite ou a tarde, que eu expliquei aqui, que o evening é uma tardezinha, a noitinha, tá? Então, foi a tarde, and there was, there was foi a tarde, and there was evening, and there was morning, amanhã. É a mesma frase que foi citada lá em cima, né? Um versículo que repete aqui, tá? Então, passaram-se a tarde e amanhã, and there was evening, and there was morning. The second day. First é o primeiro, nós já vimos lá em cima lá que first é primeiro ou primeira, tanto faz. E nós temos o second, que é segundo. Fácil de lembrar, né? Second, segundo. Second pode ser segundo, igual nós falamos, segundo de relógio ou segundo de ordem, né? Ordinal, também é segundo, né? Então eu falo aqui, eu sou o segundo da fila e eu falo que nós temos aí faltam 2 segundos. Eu sou o segundo da fila ou faltam 2 segundos. A gente usa a palavra segundo. No inglês é a mesma coisa, second, tá? Faltam 2 segundos, 2 seconds. E eu sou o segundo da fila, I'm the second. Ok? Sem problema nenhum. Esse foi, então, o segundo dia, né? Esse o quê? O segundo dia, né? Aqui, ou esse foi o segundo, second day, dia. And God said, e Deus disse. And Deus disse. God, Deus, said, disse. Aqui o verbo sem conjugar no infinitivo é to say. To say é dizer, tá? To say é dizer. E o passado de dizer, ele é said, é mais um verbo irregular. Não é no caso aqui falar said, com ed, igual eu falei que os verbos regulares fazem, né? Esse caso aqui não. To say, dizer, said, ele é o passado de say. Então, disse. E Deus disse, ou e disse Deus. E Deus disse, and God said. O que ele disse? Let the water under the sky be gathered to one place. Deixe as águas debaixo do céu serem ajuntadas em um lugar. Essa seria a tradução literal. Aqui eu coloquei, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Let
é o deixe, tá? Let é o deixe, ou deixar, deixe, tá? Deixe o quê? The water, a água, no caso as águas, né? The water under the sky, embaixo do céu, under, above, over, above ou over em cima, e under, né? Above, over em cima, under é embaixo. Então, let the water under the sky, embaixo do céu. Be gathered. Esse be é do verbo to be. Eu falei que o to be, ele é ser ou estar, né? Então, no caso aqui, o be sozinho, sendo conjugado, é o estar. Então, deixe as águas debaixo do céu estarem ajuntadas. Gathered é ajuntadas aqui no passado. Together, ajuntar. E o passado de gathered, ajuntou, né? Ou serem ajuntadas, vamos dizer assim. Então, let the water under the sky be gathered. Deixe as águas debaixo do céu serem ajuntadas em um lugar. To one place. Nós vamos ver mais aqui para frente, questão de preposição, né? Mas o to aqui é serem ajuntadas em um lugar. Então, o eu disse que o a, ele é igual a uma. Mas além desse do a, eu posso usar também o an, que é o número 1, né? O número 1. Então, o número 1 também é, obviamente, uma. Quando eu estou contando alguma coisa. Então, eu estou falando de um lugar só. Não é mais de um, é um lugar só. Então, one place. Deixe as águas debaixo do céu serem ajuntadas em um lugar. Let the water under the sky be gathered to one place. Place, lugar. Place, lugar. Um lugar, one place. And let dry ground appear. And it was so. And, let dry ground appear. Apareça a parte seca. Deixe o chão seco aparecer. Seria a tradução literal. A parte seca, né? Por quê? Dry é seco. Então, você pegar aqui, dry é seco. Dryer, secador ou secadora. E se você quiser falar úmido, aí é wet. Molhado, né? Úmido, molhado é wet. Então, dry é seco. Então, deixe o chão seco. O chão, ele pode ser... Tem duas palavras aqui, pelo menos para chão. Tem outras, mas as mais usadas, né? Para chão, floor ou ground. Ok? E também tem a questão de earth, que aí normalmente é mais terra, né? Igual nós falamos, o planeta Terra, que é Earth. Terra, Earth. Então, floor, ground, chão. No caso aqui foi usado ground. E deixe o chão seco aparecer. To appear. Appear, aparecer. Apareça a parte seca. And it was so. Assim foi. It was so. E foi então. It was so. Uma expressão, tá? It was so. E assim foi. God called the dry ground land. Deus chamou o chão seco terra. Ou a parte seca, Deus chamou terra, né? Então, God aqui, que é Deus, né? Called, ele chamou o chão seco ou a parte seca land, terra. Note aqui que eu falei que Earth é a Terra enquanto planeta. Pode ser também terra, normal assim, pode ser também Earth, tá? Pode ser ground, pode ser floor, pode ser earth, e pode ser também essa outra palavra que está colocada aqui, que é land. Quando a gente fala de land, nós estamos falando de terra, no sentido de uma porção grande de terra, né? Por exemplo, ou então, se eu falar, por exemplo, assim, na paisagem, por exemplo, ele tem o sentido de landscape. Paisagem, né? Aquela terra que eu estou avistando, aquela paisagem que eu estou vendo, pode ser landscape. E eu tenho também, quando eu for falar, por exemplo, Terra dos Sonhos, eu posso dizer a dreamland.
né? Ou se você pegar uma expressão mais conhecida, que é bem conhecida de todo mundo aí, vamos falar a Disneyland. Por que Disneyland? É exatamente a terra da Disney. Então lá é a terra da Disney, de Disneyland. Então a land, God called the dry ground land. Deus chamou a porção seca terra. And the gathered waters he called the seas. And, no caso aqui, the gathered waters, ou as águas ajuntadas, né? O conjunto das águas, vamos chamar assim, que Deus separou o conjunto das águas, as águas ajuntadas, the gathered waters, ele chamou mares, e chamou mares ao conjunto das águas. E as águas ajuntadas, ele chamou mares. And the gathered waters he called the seas. Por que está aqui gathered waters em vez de waters gathered? Porque adjetivo em inglês, qualidade que designa algo, ele vem sempre na frente. Então, por exemplo, se eu for dizer no português um carro bonito, em inglês eu falaria um bonito carro. E como é que eu falo um bonito carro em inglês? A beautiful, que é bonito, a beautiful car. Então, em inglês, eu não falo a car beautiful, nunca. Eu falo a beautiful car, um bonito carro. Em português, um carro bonito. Em inglês, um bonito carro, a beautiful car. Então, e chamou mares ao conjunto das águas. And the gathered waters, as águas ajuntadas. Ajuntadas aqui tem um sentido de qualidade, está designando aquelas águas, né? É um adjetivo, por isso que vem na frente. And the gathered waters he called seas. Ele chamou mares ou águas. And God saw that it was good. And Deus, God, viu, só. Já vimos lá em cima, né? Que o to see é o ver, enxergar, é o verbo to see. Então, ver ou enxergar é o to see. E o passado de see, ele é só. Então, viu, enxergou. Então, quem viu, quem enxergou? Deus. E Deus viu. And God saw. Viu que? That é que. And God saw that. It was, passado. Ficou, foi, né? Nós já falamos também que o it is é o presente, né? É ou está. E aqui no caso, o it was, ele é o passado, que é foi, estava. E no caso aqui também pode ser traduzido como ficou. Ficou bom. It was good. Foi bom. E Deus viu que foi bom, que ficou bom. And God saw that it was good. Then God said, let the land produce vegetation. Then, então. Então esse aqui, então, nós falamos lá em cima que o então, ele era so, mas pode também ser then. Nunca você tem, assim como no português também, uma só maneira de dizer alguma coisa. Sempre você vai ter várias maneiras de expressar alguma coisa. Então, eu posso começar uma frase dizendo, bem, ou então, eu posso começar dizendo, então, é a mesma coisa. No inglês, so, then, é a mesma coisa, tá? Então eu posso falar so, posso falar then. Então, Deus disse, then God said. Said de novo aqui, nós já vimos que é o passado do verbo to say. To say, dizer. Nós já vimos lá em cima, eu estou repetindo para frisar. E o passado de say é o said, que é irregular, né? Não é ed no final, mas ele é said, que é disse. Então disse Deus, ou então Deus disse. Then God said, deixe a terra produzir. To produce, produzir, produz. Então, deixe a terra produzir. Let the land produce. Ou cubra-se a terra, né? Cubra-se a terra, produza a terra. Deixe a terra produzir o quê? Vegetação. Cubra-se a terra de vegetação. Let the land produce vegetation. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, então Deus disse, deixe a terra produzir vegetação. Then God said, let the land produce vegetation. Seed-bearing plants and the trees on the land
that bear fruit with seed in it. Plantas que deem sementes. Seed-bearing plants. O seed aqui é justamente a semente. Então, seed é a semente. Nós vemos aqui que nós temos o bearing plants. Eu falei que o adjetivo vem na frente, por isso é plantas que dão semente. Está designando o tipo de planta, está dando uma qualidade para essa planta, está dando um adjetivo para essa planta. Então, não é plantas seed-bearing, né? Não, é seed-bearing plants, tá? Plantas que dão sementes. Bearing aqui é no sentido de fazer brotar, fazer germinar, dar à luz, né? To bear, tá? Que é fazer nascer. Então, plantas que dão semente, seed-bearing plants. And trees on the land, árvores na terra. Trees, árvore. Não confundir com tree, tá? Por inglês eu tenho 1, 2, 3, que seria 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas eu tenho também a expressão tree, que é justamente árvore, ok? Então aqui eu tenho árvore, que é tree. Note que o tree do número 3, ele tem um H, né? TH. E sem o H, tree é árvore. Então, and trees on the land, e árvores na terra. On the é na. O on aqui, ele é em, tá? E o de, nós já vimos que é o artigo, a, o, as, os. Então, on the, em a, vira na.